prazer enorme estar aqui falando com vocês. Eu já estou no MIT desde 2001, né? E quando eu saí do Brasil, o meu grande sonho era poder aprender um monte de coisas aqui e depois poder aplicá-las, né, de novo na nossa terrinha. Então, tendo uma oportunidade de poder difundir um pouco das coisas que a gente tem aprendido aqui para uma plateia tão seleta é uma grande honra. A minha área de especialização é o desenvolvimento de tecnologias para a inclusão social e o desenvolvimento comunitário. Hoje eu vou falar um pouquinho de dois projetos principais que a gente vem desenvolvendo ao longo desses últimos anos, para dar uma noção das coisas que a gente vem feito. Mas tem muitas outras áreas que a gente vem explorando também nessa mesma direção. Então, quando a gente fala em desenvolvimento social e essas coisas, eu estou muito interessado em trabalhar com comunidades como essa, aqui da foto. Eu tirei essa fotografia em 2005, numa favela que fica na zona norte da cidade de São Paulo. São Paulo tem cerca de 2.000 favelas, né? Esse número continua crescendo. Então, quando a gente pensa em tecnologias, normalmente a primeira solução que os governos ou fundações e outras entidades procuram trazer para esse tipo de comunidade é a criação de telecentros ou centros de acesso ao computador e à internet, né, que são um grande auxílio, né, à comunidade. Agora, por exemplo, quando a gente trabalha com crianças ou idosos ou outras pessoas da população local, a gente percebe que existe uma série de desafios que ainda não foram resolvidos, né? Por exemplo, quando a gente levou um grupo de jovens para visitar o telecentro, eles estavam com uma expectativa enorme, né, de que finalmente eles iam poder participar desse mundo digital, né, de que eles iam virar cidadãos, né, da internet e coisas do gênero. Então, eles chegaram no centro, começaram a mexer no computador, e eles perceberam que essa interface da internet é uma coisa totalmente baseada em texto, né, que se você é analfabeto ou semi-analfabeto, é praticamente impossível você ter acesso a entender o que se passa ali no computador. Depois você tem que entender uma metáfora, um tipo de interface que não foi desenhada com você em mente, né? Os termos que a gente usa no computador, como arquivos e documentos e pastas, eles foram desenhados imaginando-se um escritório de trabalho, né? Que é uma coisa que é muito abstrata para essa população, né, com que a gente trabalha. Então, você tem que aprender todo esse tipo de terminologia, esse jargão, essas coisas que são estrangeiras para você. E mesmo quando você acaba fazendo cursos, etc., de informática, em que você começa a se sentir um pouco mais confortável usando o computador, aí você percebe que a sua comunidade não existe num mapa, né? Que é mais fácil você descobrir informações sobre o Japão ou os Estados Unidos do que sobre a sua comunidadezinha local, né? E justamente esse tipo de coisa que a gente está procurando trabalhar na nossa pesquisa, né? Existe uma diferença muito grande entre democratizar o acesso à tecnologia, né, permitindo que as pessoas tenham acesso ao computador, e uma outra coisa que seria o uso da tecnologia para a democratização, né? Ou seja, fazer com que as pessoas realmente possam usar o computador para que elas tenham uma voz, né, para que elas tenham uma presença ativa e crítica na nossa sociedade de hoje. Então, se a gente for traçar, né, num gráfico assim, a inclusão social versus a inclusão digital, no canto inferior esquerdo, a gente tem a população que tem falta de acesso à informação e também não tem reconhecimento de voz, né? E no lado oposto, a gente já teria os cidadãos, né, que conseguem usar a tecnologia no desenvolvimento de projetos que sejam significativos, pessoalmente significativos e relevantes para a sua comunidade, né, que seria o outro extremo da história. E se a gente for analisar a questão dos telecentros, esses centros comunitários de acesso à informática, acho que eles dão uma grande contribuição na questão do acesso à tecnologia, mas muita coisa poderia ser feita nessa questão de permitir com que eles usem a tecnologia para o seu próprio empoderamento, né, social, para ter um reconhecimento mais forte. Então, os projetos que eu vou descrever para vocês agora são algumas iniciativas que a gente está desenvolvendo para tentar mudar essa situação. O primeiro projeto foi desenvolvido a partir do meu trabalho no Center for Civic Media, aqui do Media Lab. Chama-se WhatsApp, e é uma colaboração que nós temos com uma fundação que trabalha em Wisconsin, numa cidadezinha bem pequenininha, na região central do estado de Wisconsin, aqui nos Estados Unidos. É uma região de 45.000 pessoas, rural, né, é uma comunidade que se desenvolveu ao redor de uma indústria papeleira, né, que já existia lá na região por mais de 100 anos. Aí, cerca de 10 anos atrás, essa empresa foi vendida para um grupo da Finlândia, e, como resultado disso, mais de 40% da população acabou perdendo emprego, né? Então, é uma população que nunca havia parado para pensar sobre
que eles iam fazer no futuro, nunca dependeu de nada, nunca teve muitas grandes necessidades assim. Mas, de repente, o pessoal não tem emprego e não sabe o que vai fazer da vida, né? E não sabe quais são as oportunidades, não sabe o que existe em termos de organizações que poderiam lhes ajudar a continuar caminhando para o futuro. O nosso parceiro, a Encourage Foundation, ela está tentando trazer novas iniciativas para a região, né? E, no meio tempo, tentando ajudar as pessoas a descobrir o que já existe de disponível para elas. É aí que a gente entra. Nós desenvolvemos um sistema chamado WhatsApp, né, que agrega os calendários de eventos e oportunidades da comunidade, desde festinha da igreja até curso de informática, distribuição de vacinas e coisas assim, e distribui essa informação através de uma série de canais offline que são muito mais acessíveis para a população, né? Então, o nosso sistema ali, a gente tem um portal, qualquer pessoa pode chegar lá e colocar um novo evento, né, nesse portal, aí você pode entrar, aí você pode se inscrever para receber folhetos e tal. E nós estamos distribuindo essa informação de várias formas. Uma delas é através de letreiros digitais de baixo custo, né, como esse que a gente vê em estação de trem. Assim. Então, a gente tem letreiros no supermercado, na central de trabalho, na biblioteca e outros pontos. Então, você está saindo das compras, de repente você vê no letreiro que vai ter distribuição de vacina no sábado, né, ou que vai ter sei lá, festa junina no próximo domingo. São informações que talvez só existissem na internet, né, que, de repente, você simplesmente andando, você vê o que está acontecendo na sua comunidade. Porque, às vezes, você pode passar dirigindo em frente a uma igreja e não saber o que está se passando ali dentro. Você olha um mapa, você não sabe o quão ativa essa comunidade está, né? Então, com esse tipo de sistema, a gente procura trazer para as pessoas essa informação assim, e fazer com que ela fique bem mais explícita. O WhatsApp também gera folhetos digitais, né? São com informações sobre os eventos da semana. Então, as pessoas vão lá, se inscrevem por e-mail e recebem esse newsletter. E o jornal local, inclusive, pega esse newsletter e copia dentro de uma das suas sessões de eventos, né? E com isso, então, o sistema automaticamente gera informação que vai ser distribuída em formato impresso para grande parte da população, através do jornalzinho deles. E, finalmente, o sistema ele gera uma linha de telefone do bairro. É um número central, né, em que você pode ligar para saber informações sobre o que está acontecendo. Quando a gente vê, por exemplo, os letreiros digitais, a gente só consegue, por exemplo, entender ver o título do evento e a data. Mas, se você quiser saber maiores informações do que isso, fica um pouco mais difícil, né? O espaço é muito limitado ali. No caso, cada evento tem o seu próprio código, ou ramal. Então, você pode ligar para o sistema, digitar o ramal 322, por exemplo, aí o sistema vai te ler informações sobre a festinha junina lá na frente da igreja. Caso você tenha interesse, você aperta a tecla 2, você recebe um lembrete via torpedo, né, para que você não esqueça de que vai ter esse evento. E caso você tenha alguma pergunta, você aperta a tecla asterisco e o sistema te dirige e direciona a ligação para a organização responsável pelo evento, para que você possa fazer suas perguntas, né? Então, nesse processo, a gente acaba coletando estatísticas sobre quem está interessado no quê, né? E a gente pode aí informar as organizações locais sobre o tipo de recepção que elas estão tendo, quem que está mais interessado no quê, para que elas possam melhorar suas próprias campanhas na região. Então, a gente está tentando, novamente, levar a informação que existe na web, né, para as pessoas de uma forma que elas não tenham que ter acesso à web para se beneficiarem dessa informação. Um outro projeto que eu gostaria de mostrar para vocês é um projeto que eu venho desenvolvendo junto ao Center for Mobile Learning, que também faz parte do Media Lab. Esse projeto se chama App Inventor, ou App Inventor, que é uma ferramenta bem gráfica, disponível na web, né, qualquer um pode chegar e acessar esse sistema, e ela facilita a criação de apps, né, para qualquer um. Você não precisa ser programador para criar uma app. Então, usando o App Inventor, você vai lá, você escolhe, você pega os botões e imagens e coisas assim, você coloca, você faz o design da telinha do seu aplicativo, coloca os botões e você programa o comportamento desses botões, essas coisas, através de uma linguagem bem gráfica, em que você combina os bloquinhos uns com os outros, né? Então, no caso, esse aqui é um aplicativo que é para segurança do trânsito, é um app que responde automaticamente às mensagens de texto que você receber quando você estiver dirigindo,
Ele lê as mensagens em voz alta para você e manda uma resposta automática para quem te enviou essa mensagem. Né? Então, é um código desse tamanho, você não precisa saber programar, de fato, para você criar um app usando o App Inventor. Né? E ele tem uma série de aplicações. Né? Pode ser usado para diagnóstico médico. Essa aqui é uma enfermeira que criou um aplicativo com informações para as mulheres, por exemplo, e outras enfermeiras. Alunos de uma universidade criaram um aplicativo para medir a altura das árvores do campus, usando, por exemplo, o sensor de inclinação, né, do telefone. Então, eles podem, você coloca assim no telefone na frente do olho, você aponta para cima pelo ângulo e pela distância, você consegue calcular a altura, né, da árvore. E teve um grupo que também começou a desenvolver aplicativos para acompanhar a distribuição de água e comida no Haiti, por exemplo. Tem uma série de aplicativos, um grande potencial, né, que o App Inventor tá abrindo, né, para todo mundo. Hoje já tem mais de 1 milhão de usuários usando esse aplicativo. É gratuito, etc. Então, voltando para aquele nosso gráfico, né, em que a gente tem os telecentros como um primeiro passo nessa história da inclusão digital, eu acho que sistemas como o WhatsApp, que nós estamos desenvolvendo para o Wisconsin, eles facilitam muito mais o acesso à informação das pessoas. Né? Você não precisa ter acesso ao computador, você não precisa ter acesso à internet, não precisa ter plano de dados no seu telefone, para que você saiba o que está se passando no lugar onde você vive. Né? E o App Inventor, ele contribui muito para essa questão da expressividade humana, né? Porque ele democratiza a produção de apps. Você mesmo pode criar um aplicativo para o seu telefone, para a sua comunidade. Ele ainda depende... Ele espera que as pessoas tenham smartphones, tenham planos de dados, né? E ele não está fácil o suficiente para que as pessoas com quem eu quero trabalhar possam desenvolver o aplicativo sozinho. A gente ainda precisa dar um acompanhamento para elas, tem que ter mentores e coisas do gênero. Né? Então, existe bastante coisa para a gente fazer ainda, né, para desenvolver novas iniciativas que vão mais para cima ainda nesse gráfico. Eu, particularmente, estou bem interessado agora na criação de clubes de inovação comunitária. Né? São espaços localizados dentro das comunidades em si, que as pessoas se reúnem para desenvolver novas ferramentas e pensar o acesso à informação e outras coisas que são necessidades locais. Então, isso a gente está fazendo uma proposta daqui a 2 semanas para o USAID nesse sentido, por exemplo, como criar centros de inovação comunitários em várias partes do mundo e vamos ver que tipo de ferramentas são importantes, são as mais adequadas, que tipos de estruturas de suporte seriam necessárias e que tipos de materiais a gente teria que desenvolver para que iniciativas como essa possam decolar. Então, é isso que eu queria falar para vocês. Assim. Eu espero que esse aqui seja um começo de conversa, né, entre a gente, e qualquer coisa está meio e-mail.